Bora falar de Bíblia? Oi, eu sou a Camila e seja muito bem-vinda a este canal. Hoje eu quero mostrar algo que pra mim é muito valioso, as minhas Bíblias, e como cada uma delas representa um pedaço da minha caminhada com Deus. E assim, de forma alguma, esse vídeo é um incentivo para que você compre diversas Bíblias que você não precisa. Então, se você tem uma, isso já é o suficiente. Bom, eu sempre gostei de ler, só que a leitura da Bíblia é totalmente diferente. Eu sinto que, desde que eu li pela primeira vez, essa palavra tem me transformado e continua, me transformando a cada versículo que eu leio. Então, meu objetivo aqui não é só te mostrar minha coleção de Bíblias, e sim compartilhar o que cada uma delas representa. Para começar, eu quero te mostrar a minha primeira Bíblia. Eu não tô com ela em mãos aqui agora, mas você tá vendo ela aí na sua tela, e ela é muito especial para mim. Nós estamos falando da Bíblia Sagrada na tradução Nova Versão Transformadora, a NVT, da editora Mundo Cristão. Eu comprei essa Bíblia em setembro de 2021, quando eu já não morava mais com os meus pais, e a capa original dela não é essa. Eu fiz essa capa e colei porque a antiga já tava bem desgastada. Então, essa daqui do lado é a capa original dela. E o mais curioso é que na época eu não era cristã. Então, do nada veio esse pensamento, Por que não comprar uma Bíblia? Por que não, Eu quero entender o que de fato tá escrito lá. E é muito engraçado olhar pra isso em retrospecto, porque eu não sabia nada, não entendia nada de cristianismo, não sabia das histórias, não sabia dos personagens como Abraão, Moisés, Paulo, e não sabia de nada. Nessa época eu tava passando por algumas turbulências no meu relacionamento. A gente tava avaliando se valia a pena seguir junto, porque nós estávamos com alguns objetivos de futuro diferentes, e a área, da espiritualidade, a religião, era a principal delas. Acabou que deu tudo certo, graças a Deus. E assim, eu abri o meu coração para a palavra de Deus, e isso foi essencial para que Deus falasse comigo e que eu pudesse ser alcançada, por esse Deus que é vivo e que transforma. E assim, eu sempre fui muito sincera comigo mesma, então eu não participaria de algo que eu de fato não concordo, simplesmente para agradar alguém. Então eu lembro que eu finalmente conheci quem eu era de verdade, o que de fato eu tô fazendo aqui nesse mundo. E eu também lembro de ler a Bíblia e não entender nada, de ler as páginas e não fazer ideia do que aquilo estava se referindo. Era realmente muito difícil, mas foi através dessas páginas que Deus falou comigo pela primeira vez. E eu lembro como se fosse hoje, da sensação de ler as palavras que estavam no papel e sentir algo dentro de mim queimar, mexer, dar um rebuliço, assim. Era o Deus vivo que estava falando comigo. Então essa Bíblia marcou o começo de tudo. Foi quando eu percebi que eu poderia ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus, e depois desse processo eu acabei me convertendo. E agora, passando para uma que eu tô aqui com ela na minha mão, essa daqui foi a segunda Bíblia da minha vida que eu adquiri, e a versão dela é a Nova Almeida Atualizada, NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil. E essa também não é a capa original dela, eu acabei fazendo tudo isso aqui, porque a capa original dela, minha gata arranhou toda, e eu fiz essa colagem e, sério, pra mim ela fica perfeita, porque é a minha cara. Eu lembro de comprar ela um pouco tempo depois que eu me batizei em Águas, que foi no começo de 2022. Cara, quando eu olhando pra trás, eu consigo ver que quando eu adquiri ela, eu já tinha dado alguns passinhos na fé, sabe? Então eu já tinha uma noção melhor da palavra de Deus, do que estava escrito aqui dentro, do que essas coisas significavam pra mim. E ela é minha favorita por diversos motivos, e o principal deles é que ela é totalmente a minha cara. Não só na capa, mas dentro delas, nas anotações, as colagens, marcações que eu fiz aqui dentro de coisas que me marcaram. Então tem foto, coisas de dinâmica de célula, pulseira de congresso, pulseira de evento. Tem muita coisa aqui dentro que revela quem eu sou. Aqui, ó, é o plano que eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, um plano anual. Então, aqui dá pra ver que isso daqui é um pedaço palpável da minha caminhada com Deus, e eu amo tanto essa Bíblia. Tava comigo quando eu fiz discipulado pela primeira vez, tava comigo quando eu preguei pela primeira vez, tava comigo quando eu assumi a liderança de uma célula. Então tem muita história aqui. Essa Bíblia é basicamente uma extensão de mim. E agora vamos passar para uma gigantesca, que eu tenho muito orgulho de ter essa Bíblia. Essa daqui é a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson,
na nova versão internacional, NVI. Ela é na versão vermelha e ela é absurda de linda. Então, eu ganhei essa Bíblia de aniversário em 2023, ali em novembro. Ela virou meu sonho de consumo, assim. Todas as pessoas que eu acompanhava da área do cristianismo estavam recomendando ela. Então, teólogos que eu confio, que estão aqui na internet, falando sobre como o conteúdo dela é robusto, é buscado, é feito por especialistas. Então, assim, eu queria muito. Foi na época que eu descobri que eu amo estudar a Bíblia e eu tava ali sedenta por conhecimento, só que não tinha condições também de comprar comentários de cada livro. Por exemplo, o que acontece com a coleção do Hernandes Dias Lopes, que é fantástica. Então, ela é repleta de artigos, notas explicativas, imagens, referências bíblicas. Ela é completa, é uma ferramenta excelente. Então, apesar de ter riscado a minha Bíblia favorita e também a primeira Bíblia da minha vida, essa eu não consegui colocar um pingo de tinta sequer, porque ela por si só é suficiente. Ela é incrível e eu quero que fique aí, sei lá, para os meus filhos poderem consultar também. A próxima Bíblia é essa daqui. Nós estamos falando da Bíblia da Mulher de Fé, que é também NVI, a nova versão internacional. E para ser bem sincera, até hoje eu não entendi por que eu comprei essa Bíblia. Então, eu lembro que eu tava procurando bíblias com devocional, e essa tem. Só que eles estão meio no meio do texto bíblico, assim, misturado. Eu sei que eu não gostei muito. Não foi muito a minha vibe, não. Além disso, na época eu já tava muito acostumada com a NAA, e aí eu estranhei a NVI. Não deu certo. Mas assim, é uma boa bíblia. Tem bastante material complementar, tem vários devocionais ali pra você que busca umas reflexões rápidas diariamente. Só que pra mim não fez muito sentido. E até hoje eu não sei o que eu vou fazer com ela. Perdão pelo consumismo gospel. Agora, a próxima Bíblia é essa daqui. Ela é a Bíblia Sagrada na tradução Almeida século XXI, A21. E ela é da Vida Nova. Essa daqui é a Bíblia que eu uso atualmente. Eu comprei essa Bíblia no final do ano passado, pro início desse ano, porque era uma época que eu tava pregando muito na célula. E por mais que eu amasse a minha Bíblia favorita, cheia de colagens e a minha cara, ela me dava uma sensação de que não era de um cristão muito maduro. E isso é uma percepção totalmente minha e não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas me dava essa sensação na hora de abrir a Bíblia para ler para as pessoas que estavam me ouvindo. Então a minha ideia ao comprar essa daqui era justamente buscar algo mais rebuscado e também algo mais neutro, mais sério, que desse esse tom de seriedade. Então ela compra exatamente isso. E a tradução, apesar de não ser a minha favorita, eu ainda prefiro a NA, ela é muito competente em equilibrar uma escrita, rebuscada com uma leitura fluida. Então hoje ela que me acompanha nos cultos, nas EBDs, nos estudos e nos devocionais. Para finalizar, eu trouxe um bônus, que não é uma Bíblia, mas é uma edição especial que contém apenas os evangelhos. Essa edição aqui é Os Evangelhos numa edição bilíngue, é a tradução NVI e em inglês é NIV, que é a New International Version. Olha para isso! Quando eu olhei isso daqui pela primeira vez, essa edição impecável, eu fiquei apaixonada no site, então eu tive que comprar. Ela é da Thomas Nelson e as folhas são grossas, a capa flexível, as palavras de Jesus em azul. E a ideia por trás dessa compra é justamente estudar com calma os evangelhos, sem pressa, no tempo certo, fazendo muitas anotações. De quebra, também treinando o inglês com a palavra de Deus. E olha, eu tô amando a experiência, tá sendo libertador e muito precioso. E é isso, cada uma dessas bíblias marcou de uma forma especial a minha trajetória com Deus. E fechar te mostrando os evangelhos me faz lembrar do centro disso tudo, que é Ele, que é Cristo, que é a cruz, que é a ressurreição. E se você sente que se afastou um pouco ou precisa do incentivo, leve esse vídeo como um lembrete de que é só voltar ao básico, é só voltar ao fundamento. Abre a palavra de Deus e lê. Ora, permite que essa palavra viva e inerrante transforme o seu coração. Nem precisa de plano anual, plano semestral, plano mensal. Só permita que Deus faça o que Ele quer fazer em você. E se você não tem uma Bíblia ainda, ou se você ainda não leu, eu te encorajo a fazer isso. E agora eu quero saber de você. Tem alguma Bíblia que te marcou muito, que passou com você por diversos momentos importantes? Me conta aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve nesse canal para receber mais vídeos como esse. Vai ser muito bom te ter por aqui. Até a próxima!